Jezabel, uma das mulheres mais perversas da Bíblia, é lembrada por sua idolatria a falsos deuses, manipulação, injustiça e crueldade. Como rainha de Israel, ela usou sua posição para promover a adoração a Baal e Aserá, desafiando abertamente os mandamentos do Deus de Israel. Seu nome tornou-se sinônimo de corrupção e perversidade, e suas ações trouxeram morte e sofrimento ao povo. Entre os inúmeros atos cruéis de Jezabel, destaca-se o assassinato de Nabote, um homem justo que foi injustamente acusado e morto para que a rainha e seu marido, o rei Acabe, pudessem tomar posse de sua vinha. Esse episódio exemplifica sua disposição de eliminar qualquer um que se opusesse a seus desejos. Além de sua crueldade, Jezabel perseguiu e matou profetas do Senhor, tentando silenciar toda a oposição espiritual e consolidar sua autoridade. Sua história é marcada por uma série de escolhas que desafiavam tanto os homens quanto Deus, levando-a a um destino trágico e um legado sombrio. Neste vídeo, exploraremos em detalhes a trajetória de Jezabel e como suas ações impactaram a história de Israel. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar este vídeo e deixar seu comentário. Jezabel não era uma israelita. Ela nasceu em Sidom, uma região conhecida por sua rica cultura, mas também pela prática de cultos idólatras ao deus Baal. Como filha do rei Etbaal, sua criação foi marcada pela devoção à religião de seus antepassados. Seu casamento com o rei Acabe, de Israel, foi parte de uma estratégia política, mas traria consequências muito maiores do que qualquer um poderia prever. Acabe, um dos reis mais polêmicos de Israel, não resistiu à influência de sua nova esposa. Jezabel trouxe consigo não apenas seus costumes, mas também seus deuses. Baal e Aserá passaram a ser cultuados em Israel de maneira aberta, o que representava um insulto direto ao Deus de Israel. Mas Jezabel não era apenas uma mulher que seguia sua própria religião. Ela foi muito além disso, promovendo a construção de templos para Baal e organizando festivais que desafiavam as tradições do povo israelita. Mais do que isso, Jezabel não tolerava opositores. Ela caçava os profetas do Senhor, assassinando aqueles que ousavam pregar contra ela ou seus deuses. No entanto, sua presença não apenas ameaçava a religião. Jezabel também influenciava decisões políticas. Seu objetivo era consolidar o poder de sua família e eliminar qualquer resistência à sua autoridade. Ela manipulava Acabe com facilidade e, juntos, eles formaram um dos casais mais temidos e odiados da história de Israel. Depois de estabelecer seu poder e enfrentar pouca resistência inicial, Jezabel encontrou um adversário formidável, o profeta Elias. Esse homem, enviado por Deus, desafiou diretamente os deuses e profetas de Baal. O confronto entre eles se tornaria um divisor de águas na história de Israel. No Monte Carmelo, Elias propôs um teste para provar quem era o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal, em número de 450, prepararam um sacrifício e clamaram ao seu Deus para que enviasse fogo do céu. Apesar de horas de orações, danças e até automutilações, nada aconteceu. Elias, por sua vez, orou ao Deus de Israel, que respondeu enviando fogo do céu e consumindo o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água ao redor do altar. Esse confronto humilhou Jezabel e expôs a impotência de Baal diante do verdadeiro Deus. No entanto, ao saber da derrota de seus profetas, Jezabel não se intimidou. Ela jurou matar Elias, forçando o profeta a fugir para o deserto. Mesmo diante dessa derrota, a rainha continuou a perseguir os servos de Deus, demonstrando sua determinação inabalável. Enquanto Elias buscava refúgio e força em Deus, Jezabel intensificava seus esforços para consolidar o culto a Baal. Ela se recusava a aceitar a derrota e via a humilhação no Monte Carmelo como um desafio a ser superado.
Seu foco estava em manter o controle e eliminar qualquer ameaça ao seu poder. O declínio de Jezabel começou com a sua confiança excessiva no poder e na manipulação. Sua influência sobre Acabe levou o rei a cometer atos terríveis, incluindo o assassinato de Nabote, um homem justo, para tomar posse de sua vinha. Esse ato de crueldade foi a gota d'água para o julgamento divino sobre Jezabel e sua família. O profeta Elias, guiado por Deus, pronunciou um julgamento contra a casa de Acabe. Ele profetizou que os cães lamberiam o sangue de Acabe e devorariam o corpo de Jezabel. Essa profecia, considerada sombria e definitiva, selou o destino de uma das mulheres mais temidas da história bíblica. Depois da morte de Acabe em batalha, Jezabel tentou manter sua posição de poder. Ela confiava em sua habilidade de manipular aqueles ao seu redor, mas o tempo estava contra ela. Jeú, um comandante do exército ungido como rei por ordem divina, marchou contra Jezabel com a intenção de cumprir o julgamento. Quando Jeú chegou a Jezreel, onde Jezabel estava, ela o enfrentou do alto de uma janela, adornada como uma rainha em uma última tentativa de exercer controle por meio de sua presença. No entanto, Jeú não se deixou influenciar. Ele ordenou que os serviçais de Jezabel a jogassem pela janela. Seu corpo caiu ao chão e, como predito, os cães devoraram o que restou de sua carne. A profecia de Elias mostrou que cada palavra pronunciada pelo profeta se cumpriu exatamente como foi dito. Jezabel, que havia matado inocentes como Nabote e perseguido os profetas do Senhor, encontrou seu fim de forma trágica e simbólica. Seu corpo, devorado pelos cães, deixou apenas rastros de sua queda final, um destino que refletiu toda a crueldade que ela semeou durante sua vida. O impacto de Jezabel não se limitou a ela. Sua influência sobre Acabe levou Israel a tempos de decadência moral e espiritual. Ela convenceu o rei a abandonar os mandamentos do Senhor e a adotar práticas idólatras que destruíram a aliança entre Deus e o povo de Israel. Jezabel simboliza o que acontece quando o poder é usado para corromper em vez de servir. Sua história nos mostra que nenhuma ambição ou maldade está acima do julgamento divino. O exemplo de Jezabel nos ensina que, apesar de aparentar força e domínio no presente, toda ação tem consequências e a justiça prevalece no tempo de Deus. E assim encerramos a história de Jezabel, uma das mulheres mais perversas da Bíblia. Que esta história nos inspire a refletir sobre as escolhas que fazemos e os caminhos que trilhamos. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo.